Essa é a minha rotina. Eu acordo, tomo um café, organizo uma coisa ou outra antes de ir pro trabalho. Eu já tô mais ou menos nessa rotina de trabalho e casa, casa e trabalho, tem mais ou menos 1 ano e 6 meses, que foi desde quando eu cheguei aqui em Portugal. Hoje eu tenho uma missão, porque eu vou me demitir do trabalho para começar uma nova jornada. Só que antes de falar disso tudo, eu preciso dizer como é que tá sendo Portugal até agora. Eu só fui cair na real mesmo do que tava acontecendo quando eu tava no aeroporto me despedindo das meninas. Nessa foto aqui, fica claro que elas não queriam que a gente fosse. No primeiro mês, a única coisa que eu tava fazendo era enviar currículo pra tudo que é canto pra conseguir alguma vaga de emprego. Naquele momento eu já tinha gastado boa parte do dinheiro que eu tinha, então eu tinha que arrumar alguma coisa. Só que eu não arrumei. Ao menos não arrumei inicialmente. Eu só fui arrumar mesmo quando eu comecei a imprimir os currículos e comecei a entregar de porta em porta nos restaurantes. Acabou que depois de uns dias entregando os currículos, eu consegui minha primeira oportunidade de trabalho, que era para trabalhar num restaurante de comida taiwanesa. E nesse trabalho eu fiquei mais ou menos durante uns 10 meses. E foi muito bom inicialmente porque eu tava com uma sensação de progresso, de ter conseguido um trabalho, tava pagando as contas e conheci muita gente legal, aprendi muita coisa também. Só que chegou um ponto que eu já tava me sentindo muito na rotina. E a gente nem queria vir para Braga inicialmente, o nosso contrato com a casa que a gente tava finalizando. Então acabou que a gente aproveitou essa oportunidade e decidiu se mudar de Braga para o Porto. Só que acabou que antes da mudança a gente teve um probleminha com uma goteira. Ela começou no teto e de início tava assim, depois ela ficou assim e depois assim. Acabou que o teto caiu, foi o maior estresse porque tudo isso levou em torno de uns 3 meses e 3 meses a gente incomodando para que isso fosse resolvido e nada. Já no Porto, logo no primeiro mês, foi muito bom porque eu consegui uma entrevista de trabalho para uma vaga bem boa. Eu tava com a expectativa bem alta que de repente eu pudesse conseguir a vaga. Acabou que eu me preparei para a entrevista e no dia eu fiz a entrevista, só que eu fui muito mal. Fui muito mal mesmo. Eu não consegui responder nem 10% do que foi me pedindo. Teve também um teste prático que eu fui super mal. Então eu saí da entrevista um pouco abalado. Depois disso, uma amiga minha me indicou para trabalhar num café e foi muito bom porque de volta eu tive a oportunidade de aprender outras coisas sobre cafeteria, gastronomia vegan e até sobre os próprios gatos que estavam lá. Só que chegou um momento que o desgaste emocional, o meu estado um pouco deprimido, o processo de adaptação ainda, e, enfim, isso tudo começou a me afetar e eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Foi nesse momento que eu comecei a fazer terapia e foi na terapia que eu decidi que eu precisava tomar uma decisão. E antes dessa decisão, teve um sábado que eu estava me preparando para ir pro trabalho. Isso era de manhã ainda e eu recebi a ligação da minha mãe e eu tive a infeliz notícia de saber que o meu afilhado, ele teve um AVC e não sobreviveu. Tudo isso já me deixou mais abalado ainda, porque eu tava já muito mal. E eu confesso que eu tava preparado pro luto. E quando eu saí do Brasil, eu já sentia que algo poderia acontecer. E, enfim, as pessoas não duram pra sempre. Só que eu nunca imaginei que eu tivesse que sofrer esse luto de perder alguém tão inocente. Eu nem tô acreditando, mano. Nem tô acreditando. Hoje é meu último dia no café. Foram 5 meses de muito aprendizado. Eu adorei trabalhar lá, mas
mas eu quero muito, muito, muito fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. É uma das rotas de peregrinação mais antigas do mundo. Tem mais ou menos uns 1000 anos de história. Essa jornada vai até a cidade de Santiago de Compostela, que fica no norte da Espanha, que é onde tem a catedral, que segundo a tradição guarda o túmulo do apóstolo Santiago. Existem várias rotas que levam ao mesmo destino. As mais famosas são o caminho francês e o caminho português. Eu vou fazer a Exaec do Porto, que é onde eu moro, e vão ser cerca de uns 240 quilômetros. Vão passar por 16 cidades e eu vou levar uns 10 a 12 dias a pé para concluir o trajeto. Nesse caminho, cada peregrino tem algo que leva consigo, tem um motivo. Alguns fazem pela questão religiosa, outros pelo lado espiritual, ou até pelo esporte mesmo, o desafio de fazer a caminhada. O ponto é que cada peregrino leva consigo algo pessoal para resolver. Quando eu comentei com a minha mãe que eu ia fazer a caminhada, ela ficou meio assim, mas ela comentou que ela leu um livro do Paulo Coelho, muito antigo, que falava justamente sobre o caminho de Santiago. Eu ainda não li, mas com certeza isso já me deu muita força. Meu, e é claro que eu tô me cagando de medo de fazer essa caminhada. São muitos dias. Tô cuidando bastante para poder escolher as melhores coisas para colocar na minha mochila. É uma mochila de 40 litros, então eu tenho que ser bem preciso no que eu vou levar para eu ter o máximo conforto possível. Oi pessoal, meu nome é Victor Hermes e hoje eu vou ensinar pra vocês como é que se toca a música Legião Urbana em outro ritmo, certo? Para começar ela tem 3 acordes: Mi menor, Dó e Ré. Fica assim, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e tchau, tchau.